Johnny, eu percebi que recentemente tem havido um certo movimento da parte do Porto Digital de repensar e se aproximar das startups, das empresas nascentes, né? E reformular esse apoio. Então, por que agora isso está acontecendo? E sempre teve esse movimento, né? Da 2012, 2013, quando foi fundada a Jump, com o intuito de construir uma aceleradora, né, uma incubadora. Foi no boom realmente das startups aqui em Pernambuco, né? Então, tava todo mundo pensando em startup. Startup era a nova banda de garagem, todo mundo queria construir a sua. A gente viu os primeiros movimentos do projetão, né, acontecendo na Universidade Federal. Outras coisas acontecendo. Então, já tinha esse olhar para esses negócios inovadores, né? E só que foi que no decorrer do movimento normal de mundo, né, startups surgiam, já começou a se fazer um programa vários tipos de programa para fomentar isso, para incubação e várias outras coisas que eram feitas pelo próprio Porto Digital. E houve um crescimento bem interessante, né? Na época eu também tive startup, então eu vivia muito nesse movimento, né, da própria comunidade, enfim, de empreender. E só que depois de um tempo, quando a gente começou a ver um movimento diferente de mercado, né? Depois de um tempo, principalmente ali beirando 2020, a gente viu uma grande quantidade, né, de empresas de tecnologia necessitando de uma mão de obra qualificada, porque pessoas que poucos anos atrás tinham aquela ideia de empreender, começou a seguir por um caminho mais confortável, vamos dizer assim, né, de ter um bom emprego, recebendo um bom salário dentro de uma empresa de tecnologia já consolidada. Então, foi diminuindo de maneira natural, né, o interesse dessas pessoas, principalmente da área de tecnologia, de empreender, de Isso foi bem no desenvolver uma começo da pandemia, tecnologia. né? Exato. Um pouquinho antes ali do começo da pandemia. A pandemia fez com que isso acelerasse, porque a gente estava vivendo um momento muito incerto. E nessa incerteza, quem é que quer empreender? É aquela coisa, empreender já é incerto. Empreender com inovação é incerto, sei lá, o cubo. Empreender com inovação no momento de uma pandemia, meu Deus, é tipo, ou você realmente acredita você realmente empreender e você resolver problemáticas e você conseguir ter um suporte, né, que lhe consiga trazer uma segurança de empreender, ou realmente você vai se segurar para buscar um mínimo de segurança financeira, conforto, para poder você passar por essa fase. Então, a pandemia acelerou bastante isso. Muitas pessoas deixaram de empreender e foram buscar um emprego mais seguro. E então isso diminuiu bastante o número de pessoas interessadas em empreender, diminuiu bastante o número de programas de empreendedorismo que existe por aí. E foi logo numa época onde a gente, enquanto parque tecnológico, estava observando esse movimento e viu que era importante a gente dar um foco maior nessa parte de formação, já que o mercado estava precisando de pessoas qualificadas, já que a gente estava construindo um movimento de atração de empresas para o parque tecnológico, por que não a gente formar mais pessoas, já que Recife tem essa cultura há muitos anos de formar bons profissionais na tecnologia, por que não a gente potencializar isso para que a gente consiga dar mais segurança financeira para essas pessoas que a gente está ofertando uma formação com a residência on-board que a gente tem, depois com a escala que a gente deu a esse programa com a prefeitura através do Embarque Digital. Então, por que não a gente fazer esse trabalho para que a gente possa impactar mais pessoas? Então, a gente viu esse movimento, né, empreendendo, vamos apoiar startups, conseguimos por muito tempo, a quantidade de startups diminuiu bastante, muitas pessoas procurando emprego, empresas de tecnologia que vinham para cá buscando profissionais qualificados, então vamos formar mais pessoas, aumentamos, assim, drasticamente o número de pessoas na área de tecnologia. Recife hoje é a capital brasileira, proporcionalmente para cada 100 mil habitantes, a que tem mais pessoas na área de tecnologia estudando. Então, hoje, para cada 100 mil, temos em média 570 pessoas. Eu acho que o segundo lugar não chega nem a 400 pessoas, então a gente está bem na frente, disparado. Isso é muito, muito válido. Tá? E então, depois que a gente fez esse movimento, a gente conseguiu aumentar o número de pessoas qualificadas, fazer com que isso aqui fosse realmente um ponto de interesse que as empresas virem para cá, para o Porto Digital, em desenvolvimento de novos negócios. A gente é muito bom na área técnica e a gente agora tem que fazer com que
as pessoas que já têm esse conhecimento na área técnica possam ter o conhecimento também em empreender, em trazer soluções para problemáticas relevantes que a gente consiga desenvolver o nosso ecossistema como um todo. Né? E então foi muito com essa perspectiva, né? A gente foi entendendo o movimento de mundo para poder a gente, beleza, chegou, o mercado está se readequando depois dessa bolha que houve durante a pandemia de altos investimentos, depois veio o layoff, depois veio um monte de coisa que aconteceu nesses últimos 3 anos. Então a gente estava estudando a melhor maneira de conseguir desenvolver esse movimento que a gente está trazendo hoje do Porto Digital Startups, para que a gente possa realmente fazer um novo momento desse ambiente, dessas startups. Né? Tipo, até a gente entende o comportamento global. Né? A gente via todo mundo falando em unicórnio, 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 depois veio outras nomenclaturas, né, para isso, né? Porque passou-se a entender o mito do unicórnio, depois trazer mais a realidade de um negócio que realmente precisa ser sustentável, que precisa crescer com o pé no chão, que precisa saber usar realmente o investimento, precisa empregar pessoas com qualidade, enfim. Então, a gente aprendeu muita coisa nesses últimos 4 anos, eu digo mundo, com essa questão do ambiente de tecnologia, e então a gente viu que era um movimento importante para esse momento que a gente está vivendo, para a gente começar novamente a fomentar o desenvolvimento de startups. Né? Quem empreende hoje já tem uma bagagem, já saiu de alguma outra empresa, já teve um entendimento de como funciona o mercado onde ele quer atuar, já está vindo com outra perspectiva, com muito mais maturidade para empreender. Os investidores já estão olhando outras perspectivas que eles não tinham antes. Então, depois, quando a gente começou a entender tudo isso que estava acontecendo, a gente fez, opa, vamos agora puxar todo mundo para perto, vamos aqui tentar dar o máximo de subsídio possível para quem está querendo empreender, vamos conectar esses empreendedores com quem está querendo soluções, seja privado, seja público. Então, a gente vem fazendo esse movimento agora em 2024, principalmente com o lançamento, mas foi só o primeiro movimento que a gente está fazendo. Né? Então, a gente está tentando construir